Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu dali e foi para a região de Tiro e Sidônia. Nisso, uma mulher de Cananeia, que morava nesta região, gritou para Jesus: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está sendo cruelmente atormentada por demônios. Mas Jesus nem deu-lhe resposta. Então os discípulos se aproximaram e pediram: Manda ela embora, porque ela vem gritando atrás de nós. E Jesus respondeu: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povoado de Israel. Mas a mulher se aproximou-se e ajoelhou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, ajuda-me. Jesus lhe disse: Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E a mulher disse: Sim, senhor, é verdade. Mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: Mulher, tua fé é grande. Seja feito como você quer. E desde esse momento, sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. A mulher pagã reconhece que Jesus não é só uma personalidade moral e religiosa, mas alguém que realiza um projeto concreto, constituir um povo de Deus na história. Esse reconhecimento faz que ela participe com sua filha nesse projeto. Não são os atos de purificação ou as crenças particulares que engajam alguém no povo de Deus, mas o fato de acreditar que Jesus é o guia desse povo. E aí eu vou para um ponto totalmente diferente. Como nós pedimos alguma coisa para Jesus? Como está sendo feito os nossos pedidos para Jesus? Aliás, muitas das vezes, algumas vezes na nossa vida, nós precisamos sentar à frente do sacrário não só para poder agradecer a Jesus, mas para questioná-lo. Senhor, por que você me deu essa graça? Por que você me deu esse sonho? Por que isto? Por que aquilo? E através dessas perguntas, e eu não estou dizendo perguntas cotidianas, porque essas perguntas que a gente faz cotidianamente, com raiva, com murmuração, têm o sentido de não nos adiantar para Deus, não nos aproximar de Deus, mas muito pelo contrário, nos afastar dele. Mas quando eu faço uma pergunta para Deus, perguntando sobre uma reação, na verdade eu estou mudando o sentido da pergunta. Eu deixo de perguntar por quê e eu começo a perguntar para quê aquilo entrou na minha vida. Caríssimos irmãos e irmãs, muitas das vezes nós precisamos entender que o que Jesus quer é curar-nos do pecado. Só que para curar-nos do pecado, ele quer que nós entendamos que nós estamos no pecado. E esta é a chave da mudança. Nem sempre na nossa vida nós vamos entender assim, num estalo. Entendemos plenamente e rapidamente a gente muda de ação. Porque muitas das vezes o pecado que a gente está vivendo é um pecado cotidiano, é um pecado muito cotidiano e que a gente vai fazendo todos os dias. Só que a gente não percebe que aquilo é pecado. E quando a gente vê uma pessoa questionando a gente fica furiosa. Por quê? A gente sabe que a gente está fazendo aquilo errado e a gente quer se defender por a gente estar fazendo aquilo errado. Ah, mas eu fiz isso por causa disso, disso e daquilo. E eu começo a criar um mundo. Eu começo a criar um universo aonde o ponto de vista meu, o ponto de vista que eu acho é o certo. Vejam que Jesus hoje nos dá uma forte indicação disso. A mulher pagã, ou seja, pecadora, né? A região pagã, os pagões, né? Pelo menos na antiga tradição, eram considerados as pessoas mais pecadoras.
de Israel. Eram consideradas pessoas que tinham mais pecado. E Jesus dá a igualdade, dá a chance dessa pessoa se redimir. Por quê? Por livre pedido da pessoa. Veja bem, a mulher está com um problema. A filha está possuída por um espírito impuro. A filha está possuída por um demônio. E Jesus testa a fé dessa mulher. Testar a fé da mulher não é você colocar em prática que Jesus colocou vários problemas para ela, mas Jesus fez uma contraprova. Será que ela vai ter mesmo fé para seguir adiante depois de tudo esse teste? Depois de tudo isso? Depois de eu dar a graça? Será que ela vai seguir adiante com fé? E aí Jesus começa a interrogar essa mulher. Começa a ignorar e ignorando, ela vai sendo interrogada juntamente com Jesus. Como nós estamos tendo este diálogo com Jesus? E aí vem o primeiro ponto do evangelho de hoje. Jesus não vai dar as coisas para nós como tempestade caindo do céu, não. Nós vamos precisar lutar para chegar. Esta é a dificuldade de tantas e tantas e tantas pessoas que seguem a igreja atualmente. Pessoas que acham que o reino dos céus é construído no cair do céu. Que eu consigo construir a igreja caindo do céu. Que aí eu pedir para Deus e Deus atende instantaneamente. Claro que não. Nós precisamos construir cada dia mais e essa construção não é fácil. Essa construção não é simples. Mas quando nós terminamos a nossa obra, que Deus nos chama para olhar a nossa obra completa, vale a pena. Vale sempre cada centavo. Vem o segundo ponto do evangelho de hoje que eu queria destacar. Nós precisamos olhar para o passado, olhar para as nossas dificuldades, olhar para aquilo que nós não precisamos, que nós não conseguimos fazer, aquilo que nós temos de mal, e escrever dentro de um papel. E aí você pega esse papel e joga fora. Por que eu digo isso? Porque muitas das vezes o que atrapalha a gente de seguir adiante não é a nossa força de vontade, mas sim a nossa vontade de reclamar das coisas. Caríssimos irmãos e irmãs, como nós temos uma vontade de reclamar de tudo, até de nós mesmos. Como eu falei no início, eu vou repetir. Descrevam quantos problemas vocês têm. Pensem bem nos problemas que vocês têm. Agora pensem nas coisas que vocês têm de qualidade. Aquilo que vocês têm de qualidade no coração. É mais difícil achar qualidades do que defeitos. É mais difícil achar coisas boas do que ruins. Mas quem que coloca isso no nosso coração? O encardido. Porque a partir do momento em que eu começo pensando no ruim, eu vou começando a me desmotivar. Porque se eu não tenho força para fazer aquele serviço, por que eu vou fazer ele então? É mais fácil eu ficar quieto. Muitas das vezes o que falta no nosso coração para agir é essa coragem. Esquecer os problemas. Naquela hora, a mulher não notou se ela tinha ou não pecado, se ela era digna ou não de estar com Jesus, porque o que importava não era ela, o que importava não era o seu íntimo, o que importava naquele momento era ver o outro, e o outro era sua filha, curado, livre do espírito impuro. Dignidade ou não, não importa. É, coisas de limitações não importa. Mas para mim,
Mas para eu conseguir ter esse convívio com Deus, com Jesus, eu preciso primeiramente estar na bondade e esquecer aquilo que é pecado, esquecer aquilo que para mim me desmotiva, esquecer aquilo que me desmotiva dentro de Deus. E aí nós vamos para o terceiro ponto, a reação. Caríssimos irmãos e irmãs, não vai ser instantâneo, como eu falei. Mas quando nós terminamos, o impossível acontece. Aquilo que nós achamos que a gente nunca vai conseguir, a gente consegue. Aquilo que a gente acha que talvez a gente não vai nunca ter por causa da nossa limitação, por causa do nosso pecado, a gente acaba conseguindo. Porque Deus atende às preces de todos. E esta é a finalização do Evangelho. Vejam que Jesus diz para ela: mulher, grande é a sua fé. Seja feito como você quer. Quando nós terminamos alguma coisa, quando nós terminamos alguma batalha, e eu costumo dizer cada ação da nossa vida, cada passo da nossa vida de batalha, porque realmente é uma batalha. Quando nós terminamos alguma batalha, Jesus diz: filho, grande é a sua fé. Porque você lutou, porque você não desistiu e você chegou até o fim. Tenho certeza que muitos vão estar escutando isso e vão estar pensando: poxa, eu já desisti tanto das coisas que eu faço. E eu já parei tanto no meio do caminho pelas coisas que eu já fiz. Porque eu perdi minha paciência, porque eu me revoltei. Mas o primeiro passo é justamente esquecer o passado. Deixar aquilo para trás. Jogar fora. E focar em Jesus. Porque Ele te mostrará como recomeçar a sua vida. Como recomeçar para Ele. E neste contato, neste diálogo, nós teremos a vida eterna, por maior que seja o nosso pecado. Jesus nos dá a possibilidade de reaproximar dele. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.